Olá, irmãos, boa noite. Vamos assim nessa noite estar meditando na palavra de Deus, mas antes eu queria lembrar os irmãos que sábado nós vamos estar trabalhando ali na igreja, na reforma da casa. Então os irmãos que têm condições de estar ali presente para nos ajudar, nós aguardamos vocês lá, certo? Então vamos estar lá. E também quero lembrar os irmãos que não esqueçam de estar orando por essa conclusão desse serviço na casa pastoral, que nós precisamos urgentemente concluir. Já compramos uma parte do material, então você bota no lugar para depois comprar o restante para concluir a obra. Mas precisamos primeiro da oração dos irmãos e segundo da colaboração de todos, ok? Então, não esqueça que sábado nós vamos estar ali na igreja. Eu, a partir, já estou aqui esses dias quinta e sexta e sábado trabalhando. Então, eu sei que os irmãos trabalham fora, então durante a semana é difícil para alguns, mas no sábado nós contamos com a presença de todos, ok? Aqueles que podem, é claro. Bem, meus irmãos, nessa noite nós vamos estar falando assim um pouco sobre a vida de Jonatas. Jonatas, o filho de Saul, né? Então, um homem que as suas atitudes, algumas delas, nos traz bons ensinamentos, ou até e exemplos também, né, que nós podemos seguir nessa fé, nessa coragem toda de Jonatas, ok? Para isso eu peço a todos que abram suas Bíblias lá em 1 Samuel capítulo 14. 1 Samuel capítulo 14. Vamos ler só os 3 primeiros versículos do capítulo 14 de 1 Samuel, que diz o seguinte: Sucedeu, pois, que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao moço que lhe levava as armas: Vem, passemos a guarnição dos filisteus, que está lá daquele lado. Porém não o fez saber a seu pai. E estava Saul à extremidade de Gibeá, debaixo da romeira que havia em Migron. E o povo que estava com ele era uns 600 homens. E Aias, filho de Aitube, irmão de Cabode, o filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor, em Siló, trazia o efode, porém o povo não sabia que Jonatas tinha ido. Amém? Deus aplica a sua palavra aos nossos corações. Vamos orar. Santo Deus e Pai, obrigado, meu Deus, pela leitura da tua palavra, e permita, Deus, que ela possa falar grandemente aos nossos corações, ó Deus, nessa noite, Senhor. E pedimos sabedoria dos céus para cada um de nós, ó Pai, para absorvermos a tua palavra. Também queremos te pedir, ó Deus, pela vida dos missionários, que possa estar suprindo grandemente a vida de cada um, ó Deus, e que o Senhor esteja despertando o teu povo, ó Deus, a cada dia para a tua obra. Perdoa os pecados, nossas falhas, e nos dá uma noite na tua presença, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que eu te oro agradecido. Amém. Ok, meus irmãos, esse texto, ele fala exclusivamente da vida de uma ação, uma atitude que Jonatas teve, e nós podemos, nessa noite, pensar o seguinte: Jonatas, o vitorioso. Por que Jonatas, o vitorioso? Porque ele era um homem que tinha seus objetivos, apesar de o pai dele não ter sido uma boa pessoa diante de Deus, não ter se comportado corretamente, mas ele tinha um temor. Ele era um homem que tinha assim uma sabedoria diferenciada e buscava sempre agradar a Deus e entender a vontade de Deus. E aí nós podemos ver que, em primeiro lugar, Jonatas, ele era um homem de decisão. Uma das coisas do povo de Deus, porque uma das coisas que o povo de Deus precisa ter é decisão. Saber o que vai fazer. Eu vou fazer, mas lógico que decidir as coisas na dependência de Deus. Porque quando nós decidimos muitas coisas dentro dos nossos propósitos, dentro das nossas avaliações próprias, corre o risco de errar, e errar feio, né? Nós temos uma grande chance de erro. Mas quando nós decidimos, se temos aquelas decisões na base da oração, aquelas decisões assim, na dependência de Deus, sempre as coisas vão dar certo, né? E o versículo primeiro nos leva a entender isso, né? Que diz: Sucedeu, pois, que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao moço que ele levava as armas: Vem, passemos a guarnição dos filisteus, que está lá daquele lado, porém não fez saber a seu pai.
Jonatas, o povo estava acampado, quer dizer, o texto que nós lemos agora há pouco, vimos falar que Saul está com cerca de 600 homens, diante do exército dos filisteus era nada, na questão de número, mas também tinha o problema que Saul não vivia bem diante de Deus, mas Jonatas tinha a sua comunhão com Deus, Jonatas tinha a sua vivência com Deus e sabia o que Deus queria, fazia sempre a vontade de Deus, então ele tomou uma decisão baseada na vontade de Deus. Vem, passamos, ou seja, passar, enfrentar aquele exército, para Jonatas ia ser coisa fácil. Por quê? Porque ele estava tomando essa decisão diante da face do Senhor. Então Jonas chama o seu escudeiro, aliás, o seu pajem, o homem que levava as armas, o moço que levava as armas, e vamos e passamos. E ele tomou essa decisão sincera. Mas também, segundo lugar, nós podemos ver também que Jonatas era um homem ele era um homem sério também, ele era um homem, vê o versículo 6 aí, né, que ele era convicto, ele tinha convicção. Ele tinha suas decisões, mas também tomava suas decisões convicto que ia dar certo. E disse o versículo 6, e disse, pois, Jonatas ao moço que lhes levava as armas, vem, passemos a guarnição desses incircuncisos. Porventura operará o Senhor por nós, porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Então, ele, nas suas decisões, ele tomava com convicção, porque ele sabia que Deus era capaz de livrar o seu povo, livrar a Israel com um exército grande ou com um exército pequeno. Ali tinha um número, diante do número dos filisteus, era um número insignificante. Mas Jonatas tinha essa convicção, ele era um homem convicto, ele era um homem que tinha certeza do que ele fazia, ele tinha certeza com quem ele convivia, ou seja, com a convivência dele com Deus, as conversas dele com Deus, a intimidade dele com Deus, então dava a ele essa sabedoria para que ele pudesse tomar essa decisão assim, mesmo diante de um exército grande, e vencê-lo. Ele já estava convicto. Versículo 6 que ele, para Deus tanto faz um exército grande ou pequeno, do lado de lá ou do lado de cá, para ele, com um ou dois ele vence, não tem problema nenhum, porque Deus sabe, Deus tem o poder, Deus tem condições. E por isso ele estava indo, porque ele tinha essa convicção. É algo interessante para a gente pensar, né? É convicção nas nossas decisões, convicção no nosso dia a dia, convicção no nosso entrar e no nosso sair. Convicção de esperar a vontade de Deus. E muitas vezes a gente espera porque não tem jeito, mas temos que saber esperar a vontade de Deus, dele agir na hora certa, né? Esse povo já estava ali alguns dias acampado, os homens em cima da montanha e eles embaixo do vale. E aí, por isso que eles venhamos e subamos, porque eles estão lá em cima, estão lá no monte, acampados, já tinha muitos deles escondidos pelos pés de serra lá, pelas as cavernas, com medo. Mas, no entanto, Jonatas estava simplesmente só esperando a hora de ele entrar em ação, porque ele era um homem que andava segundo a vontade de Deus, ele fazia as coisas segundo a vontade de Deus, né? Então, Jonatas é um homem que tem decisão e decisão com convicção. Então, é isso que nós precisamos olhar para esse ensinamento da palavra de Deus, que nós precisamos ter decisões convictas, saber quem somos, quem cremos, saber ter convicção do poder de Deus, não duvidar diante das fragilidades, dos momentos difíceis, né? Porque muitas vezes nós fracassamos,
Encontramos muitos homens de Deus que fracassaram em muitos momentos, né? Se nós pegarmos os personagens bíblicos para estudar a vida de cada um, você vê que sempre aqui ali e acolá eles tiveram algumas dificuldades. Mas Jonatas, até aqui, ele estava firme nas suas convicções. Ele não estava deixando que as coisas saíssem do controle. O seu emocional estava bem, a sua saúde estava bem, ou seja, ele estava todo bem e a sua fé é melhor ainda, porque ele cria no Senhor e estava firme. Né? Mas também, em terceiro lugar, nós podemos ver que Jonas, ele é um homem de sabedoria, né? Ele não deixa que as coisas saiam do controle, por quê? Porque ele tem o entendimento do que realmente Deus quer dele. Ele tem as convicções dele, mas ele entende no momento certo que Deus fala com ele, ele age, entra em ação, ele sabe fazer, ele sabe se organizar para que as coisas não venham dar errado. O versículo 9 e 10, perdão, de 8 a 10, diz o seguinte: E disse, pois, Jonatas, eis que passaremos aqueles homens e nos revelaremos a eles. Se nos disserem, assim parai até que cheguemos a vós, então ficaremos no nosso lugar e não subiremos a eles. Porém, se disser subir a nós, então subiremos, pois o Senhor os tem entregado nas nossas mãos. E isso nos será por sinal. Então, ele sabia, dentro da sua convicção que ele tinha, que esta atitude, uma ou a outra, serviria como sinal. Se os homens dissessem, vem, já estava entregue. Se não viesse, se não dissesse, nós vamos até aí, vamos esperar, mas sabendo, ele sabia que Deus ia livrar eles de alguma forma. Talvez que, se os homens viessem, vamos até lá com o versículo 8, eles seriam talvez afrontados, mas com certeza ele estava convicto que mal nenhum ia chegar até eles naquele momento, porque ele tinha convicção do Deus que ele servia. E ele entendeu isso muito bem, né? Que ele disse, vamos e nos revelamos. Ia falar para os filisteus, nós somos os rivais, nós somos os israelitas, nós somos o povo, os seus inimigos. E agora vocês diz aí o que é que vocês querem, para que nós possamos aqui tomar a nossa decisão. Mas ele já tinha combinado com seu pai, se os homens é que vão descer, nós esperamos. Se eles é que suba, nós vamos subir, vamos lá, porque aí Deus já entregou verdadeiramente em nossas mãos e nós não temos mais dificuldade nenhuma. Né? Então, Jonatas, ele tem esse entendimento da vontade de Deus, do agir de Deus na vida dele. Né? Então, o agir de Deus em nossas vidas é que muitas vezes faz a diferença no sentido de nós não vinha entender direito o agir de Deus. Muitas vezes Deus está dizendo pare e nós estamos em frente. E outras vezes Ele está dizendo siga e nós estamos querendo parar de desanimar. Então não podemos desanimar diante das dificuldades dessa vida, principalmente porque pode ser que Deus está esperando ver a sua atitude para poder Ele agir mais e mais na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Se nós desistirmos logo, Deus não vai conseguir fazer grandes coisas, porque nós não estamos crendo, não estamos acreditando. Nós temos que acreditar, temos que ver o perigo, digamos assim, como se não existisse. Por quê? Porque o nosso Deus é maior do que qualquer situação que venha surgir neste mundo, Ele é capaz de vencer. Então, Jonatas, ele tem essa sabedoria, ele tem essa decisão séria e vai encontrar aqueles homens se revelar quem é ele. E nós também precisamos ter essas decisões, nos revelar, dizer ao mundo, nós somos servos de Deus, dizer ao pecado, eu sou servo de Deus, estou liberto de ti, tu não me pertence mais, você não vive no meu mundo é diferente do seu. E mostrar para o povo também que o mundo que eles vivem é um mundo de pecado onde não cabe Deus. Precisa sair desse mundo pecaminoso para poder ter a confiança e a vivência com Deus. Mas também nós podemos ver, irmãos, em quarto lugar, que Jonatas, ele confiava em Deus de tal forma que ele foi
e realmente ele fez o que ele tinha proposto no coração. Versículos 11 e 12 diz o seguinte: e revelando-se eles a guarnição dos filisteus, disseram os filisteus: eis que já os hebreus saíram das cavernas em que se tinham escondido. E os homens das guarnições responderam a Jonatas e ao seu pajem de armas, e disseram: subi a nós, e nós vos ensinaremos uma lição. E disse Jonatas ao seu pajem de armas: subi atrás de mim, porque o Senhor os tem entregado nas mãos de Israel. Agora, Jonatas entende que eles estavam entregues nas mãos de Israel, porque o livramento vinha para Israel, para o povo de Deus. Ou seja, ele era um homem que também estava trabalhando no coletivo. Apesar de estar sozinho, mas ele não estava pensando nele, sim, na nação dele, de livrar a nação dele daquele povo, daquele sofrimento, aquele povo que estava ali há muito tempo sendo escravizado por aqueles filisteus, né? Aqueles homens que sempre tiveram, se levantaram contra o povo de Deus, e por causa de o povo de Deus não ter assim todos um coração aquebrantado diante de Deus, como Jonatas vivia, não vivesse como inclusive o pai dele, o rei, que essas coisas aconteceriam, né? Ele saiu dos caminhos do Senhor, então Deus sempre permitiu que essas coisas acontecessem para que eles entendessem que eles tinham Deus. E aqui nesse exemplo nós estamos vendo que Jonatas, do poder de Deus, ele está livrando a Israel, livrando a nação sozinho praticamente, né? Do ponto de vista humano. Ele está livrando sozinho, ou seja, fisicamente ele está lá sozinho, ele e o seu pajem. Mas a responsabilidade era totalmente dele. Ali era ele quem tinha a vivência dele, era ele quem tinha o controle, era ele quem tinha a comunhão com Deus, era ele quem estava ouvindo e agindo de acordo à vontade de Deus. Ele não estava agindo sozinho, ele não estava agindo com um exército, e sim sozinho. O exército que ele tinha era o exército de Deus, o exército celestial, o poder de Deus que estava sobre ele. Mas os homens que era para estar defendendo a sua pátria, no entanto, estavam distantes, estavam ali todos, de uma certa forma, com medo que em qualquer momento ia estourar uma guerra, e ali eles não iam ter como se defender, porque o número dos filisteus era bem maior do que os israelitas, né? Então, Jonatas, ele confiava em Deus, de tal forma que ele foi e não teve dúvida que ia ser vencedor. E, por último aqui, Jonatas era um homem que assumia as suas responsabilidades. Jonatas, ele sempre assumiu as suas responsabilidades diante das situações, diante das atitudes, diante da confiança, diante de tudo aquilo que ele fazia, ele sempre assumia as suas responsabilidades. Ou seja, ele nunca imputava nada a outra pessoa, ele não deixava que outro viesse a assumir. O versículo 12 e o versículo 13, ele diz o seguinte, o final do versículo 12, ele diz: sobe atrás de mim, porque o Senhor os entregando nas mãos de Israel. Então subiu Jonatas com os pés e com as mãos, e o seu pajem de armas atrás dele. E os filisteus caíram diante de Jonatas, e o seu pajem de armas os matava atrás dele. Ou seja, irmãos, sempre o Jonatas ele foi na frente, então ele assumiu a responsabilidade, ele tinha tomado decisão, ele sabia que aquele moço, de uma certa forma, era a responsabilidade dele, então eu vou na frente, você vem atrás, e o que sobrar aí você vai resolvendo, mas aqui na frente, a linha de frente é minha. Então, é algo que nós precisamos, como servos de Deus, sempre entender isso, que o servo de Deus ele precisa ter responsabilidade com a sua vida. Ou seja, sempre está colocando a sua vida diante de Deus. Não esperar por ninguém, porque ninguém tem a responsabilidade de botar a vida de ninguém diante de Deus. Ou seja, eu que tenho que apresentar minha vida a Deus, eu que tenho que
melhorar a minha vida diante de Deus. Eu que tenho que defender a minha vida do pecado, eu que tenho que defender a minha vida das coisas desse mundo ruim. Ou seja, Jonatas, ele fez o que? Ele foi na frente, enfrentando os perigos, assumindo a responsabilidade. Então ele tinha a comunhão com Deus, ele tinha a ajuda de Deus, ele estava ali no poder de Deus. Nós precisamos viver no poder de Deus para assumir essa responsabilidade e sermos vitoriosos. Nós sabemos que quando o servo de Deus peca, ele perde uma batalha para o inimigo. Jonatas não perdeu a batalha. Por quê? Porque está na dependência de Deus, assumiu suas responsabilidades e foi em frente. Então, nós possamos, assim, a cada dia pensar nessas coisas, meditar e cada dia mais confiar no Senhor diante das dificuldades desse mundo. Porque nesse mundo teremos muitas dificuldades. Cada dia, ou seja, como o próprio Senhor Jesus Cristo falou, basta cada dia o seu mal. Mas temos que vencer todos na dependência e no poder do nosso eterno Pai. Amém? Que Deus nos abençoe nessa noite, possamos ter uma noite de descanso para a louvor e glória do nome do Senhor. Mas antes queríamos orar, agradecer ao Senhor mais uma vez. Santo Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, ajuda-nos, ó Deus, em tudo. Permita, Senhor, que cada dia possamos assim, ó Pai, estar sendo encorajado pela Tua palavra, ó Deus, para irmos, ó Deus, à batalha. Como Jonas estava indo ali contra um exército inimigo, nós sabemos, ó Pai, que hoje o nosso inimigo é diferente e ele quer, Senhor Deus, atrapalhar a Tua obra, ele quer, ó Deus, destruir as famílias, as vidas, ó Deus, as pessoas que ainda não tiveram o privilégio de aceitar Jesus Cristo. Nós precisamos, ó Pai, ir em busca dessas almas, ó Deus, e pregar o Teu santo evangelho, para que elas possam ser libertas, ó Deus, e não serem vencidas pelo inimigo. Nós Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor tem sido misericordioso e tem nos guardado com a Tua mão poderosa. Nos dá uma noite na Tua presença de descanso e capacita-nos a cada dia. Nós Te louvamos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenham uma noite na presença do nosso eterno Pai. Meu Deus e Pai eterno, autor da criação, Deus Todo-Poderoso, pelo Espírito Santo, o Verbo se encarnou, Cristo tu salvas. Creio em nosso Deus, o Pai, e em seu Filho Cristo Rei. Creio no Espírito Santo, no nosso Trino Deus. Creio que ressuscitou e que subiu ao céu. Creio no nome de Jesus Cristo. Juiz e advogado, sofreu crucificado, o perdão é em Ti. Desceu na escuridão e em glória e poder, no trono assentado está. Creio em nosso Deus, o Pai, e em seu Filho Cristo Rei. Creio no Espírito Santo, no nosso Trino Deus. Creio que ressuscitou e que subiu ao céu. Creio no nome de Jesus Cristo. Creio em Ti, Jesus. Creio que ressuscitou. Creio